Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, eis que estamos numa terça-feira, já 20 de agosto de 2024. Estamos aqui abrindo mais um programa Opinião, como sempre, ao vivo, não é? Na sua TV Pantanal, canal 22. Mais uma vez recebendo aqui a honrosa para nós, é uma questão de honra recebê-lo aqui, porque sempre rende bons assuntos, bons bate-papos. O de hoje não será diferente, até pela pertinência do assunto, pela importância e relevância do assunto, né? Está aqui conosco, mais uma vez, o doutor Eustáquio, que é membro do Tribunal Regional Eleitoral. Para ser mais exato, Eustáquio Neto. E a gente vai falar aqui. Rapaz, olha, tem tanta coisa já. Mal começou o negócio da campanha aí, do período eleitoral oficializado propriamente. Tem muita coisa que ainda vai acontecer, por exemplo, o horário gratuito de propaganda na TV ainda vai acontecer, mas o doutor Eustáquio Neto vai falar daquilo que já está. Por exemplo, já começamos. Eu, por exemplo, rapaz, olha, isso aqui já está lotado de Lorenberg, eu não aguento mais isso aqui, rapaz. Já limpei isso aqui 2 vezes depois que liberaram a tal da propaganda. O povo fica mandando para cá. Importunação, viu, doutor? Vou perguntar já sobre isso também. Mas tem muitos assuntos, tem cota de gênero, as mulheres estão participando, vão participar, vão concorrer nesses pleitos aqui que a gente está observando, municipais, enfim. Isso e muito mais, a questão da adesivagem, tudo que for pertinente ao pleito eleitoral, o nosso glorioso doutor Eustáquio Neto vai estar aqui conosco, aqui discorrendo sobre esses assuntos. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você recebeu mais do que eu, duvido que você recebeu mais propaganda aqui do que eu. Eu vou começar a bloquear. Atenção, senhores candidatos. Não abusem, manda, mas não abusa não, porque se ficar mandando toda hora eu vou bloquear. Eu vou bloquear, e se eu ficar irritado com a cara, vou fazer que nem o Liquilau fala, né? Vou ficar zangado com a cara e vou acabar nem votando, posso até não votar, né? Em você, no caso. Doutor Eustáquio, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a correria lá pelos lados do TRE é intensa, mas obrigado pela deferência por trazer aqui a nós, principalmente ao nosso telespectador, essa enxurrada de informações que a partir desse instante a gente começa a esmiuçar. Por exemplo, propaganda eleitoral. O que já tem de liberado e como é que está esse início de campanha eleitoral propriamente 2024 em Cuiabá, por exemplo? E a Cuiabá, que o senhor, Vargas Grande também, não, só Cuiabá, no estado inteiro, Como é que está começando essa campanha eleitoral de 2024? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. Eu que agradeço aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e falando, né, um pouco sobre direito eleitoral, sobre política e dizendo desde já que agora já pode pedir voto, né? Estávamos ontem conversando, professor Lorenberg, acerca e eu fiquei refletindo. Um jornalista fez a seguinte indagação: mas a Justiça Eleitoral divide o tempo, pré-campanha e campanha. Na pré-campanha fica aquela agonia, pede voto, não pediu, pedido explícito, pedido implícito. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, é verdade, antigamente a campanha era mais extensa e não tinha pré-campanha, né? E a Justiça Eleitoral, eu posso afirmar a todos que nos assistem, que ficou praticamente metade do tempo na pré-campanha analisando representações por campanha, supostas campanhas extemporâneas. E aí cabe ao judiciário analisar, pediu, não pediu voto, há um pedido proscrito, há um pedido implícito, palavras mágicas, enfim, né? Conjunto da obra, várias expressões para poder, ao fim e ao cabo, dizer se o candidato infringiu a norma eleitoral e ultrapassou os limites e pediu voto ou não. Então eu fiquei pensando, realmente talvez o legislador, né, ele poderia avançar e refletir melhor sobre esse tema e
liberar logo, a partir do dia tal, do mês tal, já pode fazer a campanha. Definidos os candidatos, pode fazer a campanha, né? Porque realmente fica nessa divisão entre pré-campanha e campanha, e aí na pré-campanha a justiça fica ali tentando dizer quando houve o pedido implícito ou não. Mas agora está liberado, né? Desde o dia 16 está liberado o pedido de voto. Eu espero que todos estejam pedindo bastante votos, mas as outras regras para o período eleitoral continuam, né? Com alguns acréscimos. Por exemplo, a proibição de shows, né? Showmícios ou shows que são feitos em comícios continua proibida. O TSE e o TRE têm seguido esse entendimento, também fixou o entendimento de que outdoors é terminantemente proibido. Então, o candidato que fala, mas eu coloquei um outdoor, ou não fui eu, enfim, outdoor é proibido. Já era na pré-campanha, na campanha mais ainda, porque ele acaba trazendo uma posição de muito destaque àqueles candidatos agora, né, falando que tem um poder econômico maior, né, e podem se colocar em posição de vantagem. Mas e se eu sou candidato, hipoteticamente falando, eu tenho meu nome, da minha empresa é o meu nome. Paulo Coelho, sei lá, celulares, Paulo Coelho celulares, Paulo Coelho veículos, né? E aí eu faço uma campanha publicitária aí com outdoors, com a promoção aí de celulares ou de veículos, sei lá. E a Justiça Eleitoral, ela vai entrar no cerne da questão da interpretação subliminar, daquilo que não é exatamente aquilo que se vê. O cara tentou driblar o que está na letra fria da lei, mas ali existe uma interpretação que dá para fazer, não é? Que acaba promovendo o nome não só da empresa, do Paulo Coelho, mas o nome do Paulo Coelho, que não por acaso é candidato. Realmente a pergunta é muito boa, né, bem elaborada, e é bem verdade que muitos candidatos, e até antes disso os pré-candidatos, tentam burlar, driblar as regras. Exatamente, aí eu dou como exemplo, né, antes de responder a sua pergunta, da propaganda partidária, né, professor Lemberg? Muitos tentaram e muitos usaram a propaganda partidária para a promoção de pré-candidatos, tá? Em relação a essa pergunta que você fez, veja, não existe nenhuma vedação para que os empresários façam propaganda de suas empresas, né? Isso aí é a coisa do capitalismo. Porém, se houver uma conduta exacerbada e a vinculação explícita de um determinado candidato agora a uma empresa, obviamente que isso vai bater as portas da Justiça Eleitoral e a gente vai ter que analisar. Teve um caso em Sinop, na pré-campanha, onde a pré-candidata, então, utilizava o nome dela, da empresa tal. E aí, quando um determinado ex-presidente, né, esteve lá, o ex-presidente esteve na cidade, ela colocou faixas com o nome da empresa, né? E utilizou uma camisa com o nome só da empresa e um boné com o nome só da empresa. Até foi um julgamento com votos divergentes, né? O relator entendeu que houve ali um pedido proscrito de voto, né? Propaganda antecipada, e eu entendi que não, que o uso da camiseta e do boné por si só com o nome da empresa não estaria infringindo a lei eleitoral, mas por maioria, né, o tribunal entendeu que sim. Então, as casuísticas, né, que a gente fala, tem que cada caso concreto tem que ser analisado. Tem gente que faz essa jogadinha aí, né, e o cara às vezes adota o nome próprio, né, da empresa. Eu ia falar um nome aqui, mas eu acho que eu não vou falar porque ele é candidato lá em Várzea Grande, mas assim, que tinha o nome da empresa, carrega o nome da empresa que ele representava no nome dele, né? E aí ele carrega consigo isso aí e acaba virando e a empresa propriamente pode ter lá, fulano de tal, a empresa tal, aí o cara vai fazer automaticamente essa ligação. E aí tem aquela interpretação lá dos nossos gloriosos jogadores, os juízes, né, do nosso
da nossa Justiça Eleitoral que vão fazer essa interpretação proscrita, inclusive, né? Aquela alusiva, se tem ou não, tem ou não razão de ser aí para levar a isso a interpretação de crime eleitoral. Lorenberg. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, nós ganhamos e ganhamos muito. E o amigo telespectador ganha e ganha muito, porque falar de um tema tão importante nesse momento ajuda o amigo telespectador e muito. Vou pegar carona exatamente em trechos da resposta para acrescentar a questão de falar de crimes, mas em primeiro momento de 2 crimes o seu comentário a respeito desses 2 crimes são importantes por uma razão muito simples. Muitos dos nossos telespectadores podem estar equivocados com relação se isso é crime ou não. Eu estou me referindo exatamente à compra e à venda do voto. E juntamente com isso, eu pelo menos não tenho visto, mas pode vir a acontecer, de alguém tentar votar 2 vezes, né? Vota ele no seu nome e depois ele procura votar no nome de outra pessoa. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desses 2 crimes. Ótimo. Bom, talvez seja um dos piores crimes eleitorais, né? A compra ou a tentativa de compra e a venda do voto. Lembrando que ainda hoje, em 2024, tem eleitores, pessoas que acham, professor Lorenberg, que só comete crime aquele que compra ou tenta comprar, quando na verdade é uma via de mão dupla, né? Aquele que compra comete crime e o que vende também comete. É claro que a Justiça Eleitoral há muito tempo tem sido complacente, em alguns casos, quando se depara com eleitores com baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade, pessoas de uma simplicidade assim muito grande, né, idosos, e que chegam a afirmar perante a autoridade policial no primeiro momento, depois perante o próprio juiz, eu achei que eu não estava fazendo nada de errado, porque todo mundo faz, porque há muito tempo fazem, né? Então é necessário quebrar essa cultura criminosa, né, de compra e venda de voto. Então o eleitor fique atento, porque quem vender o voto também pode inclusive ser preso em flagrante, responder pelo crime, ser condenado. Às vezes uma pessoa de bem, trabalhadora, que vai ficar ali com a ficha suja, né, com uma condenação. Então, tirando casos assim excepcionalíssimos, como eu falei, de povos indígenas ou pessoas que comprovem, né, quando o juiz perceba que tem uma simplicidade muito grande, não conheçam verdadeiramente a lei brasileira, podem até se safar, mas a grande maioria têm sido condenadas, né, quando não presas em flagrante, têm sido condenadas. Então, a gente tem, e aí eu falo a Escola Judiciária Eleitoral do TRE, o qual eu sou vice-diretor, o professor Lorenberg, tem feito um trabalho há muito tempo de conscientização. Eu acho que isso passa pela conscientização desde os pequenos até os adultos e os mais velhos, de que isso é crime, né? E o voto é algo inegociável, tá? E aí eu aproveito a pergunta para falar também que existem as compras indiretas, né? Aquelas veladas. Então, vai o alerta aí para os candidatos agora, não pode ser alguma, distribuir quaisquer bens, né? Seja um simples boné, uma camiseta, chaveiro, canetas, cestas básicas, que é muito comum, nós já vimos de tudo, né? Dentadura, cirurgias, enfim, qualquer vantagem, qualquer promessa de vantagem é totalmente vedada. E falando sobre os adesivos, né? Agora está liberado os adesivos dos candidatos, inclusive com os números, né? As pessoas que se dispõem a usar esse adesivo, né? Apoiadores em geral, elas não podem receber por isso, tá? Nem mesmo combustível, né? Nós sabemos que, infelizmente, existe essa prática antiga de dar combustível para a pessoa poder. Isso é totalmente proibido, e aquele que fizer
além de incidir crime, está sujeito à cassação do registro de candidatura e também o do mandato, caso venha a ser eleito. Sobre o segundo, que é a questão do eleitor que vai lá e vota no lugar de outro, né? Ou tenta votar. Ou né? tenta votar. Lembrando, professor Lemberg, que infelizmente isso acontece, né? Agora a Justiça Eleitoral tem diminuído de forma gigantesca a incidência desse crime por um simples motivo. Mato Grosso alcançou um número histórico de 87% de cadastro em biometria. E a biometria ela vem não só para acelerar o processo de votação, Paulo, mas também trazer mais segurança ao processo, porque é impossível, isso aí eu posso afirmar, embora não seja da área de medicina, de ciência, é impossível alguém ter a mesma digital que outra. Pode ser irmão gêmeo, não tem como. Então a biometria ela veio para agilizar o processo, mas também evitar a incidência desse tipo de crime. Infelizmente no papelzinho ali com uma identidade, na correria, filas grandes, as pessoas reclamando, muitas das vezes o mesário pode ali ser enganado, né, o fiscal ali, porque a pessoa chega, apresenta uma identidade parecida e a pessoa não tem tempo de conferir, né? Mas certamente a equipe, né, da Justiça Eleitoral, os mesários, existe um treinamento muito rigoroso, professor Landenberg, para que haja essa conferência e aqueles que não têm a biometria, aí o alerta acende e eles vão conferir ainda mais. E se for pego nessa situação, é prisão em flagrante. Ok, olha só, doutor Eustáquio, eu vou pedir aqui, atenção você que está assistindo ao programa Opinião, que é o nosso telespectador, que na ponta é eleitor, não é? Ou de Cuiabá, ou de Vargas Grande, ou de qualquer canto. Ainda que você esteja assistindo em outro estado, também no seu estado, nos municípios, né, acontecerá o processo eleitoral, né, para a escolha de prefeitos e vereadores. Queria que o senhor dissesse aqui, para quem está assistindo, aqui no caso de Cuiabá, de Vargas Grande, de Mato Grosso, o que o cidadão deve fazer. Atenção, hein? O que você deve fazer se você presenciar, se você vir, se você tiver conhecimento de algum desses crimes aqui que foi citado, ou qualquer outro que seja também crime, não é? Na compra de voto, por exemplo, a velada ou não, aquela que é direta ou não. O que a pessoa deve fazer, como deve proceder? Eu sei que tem um Pardal, mas tem outros canais também. Para que você tenha essa consciência de não vender, eu já falei isso ontem aqui, vou falar de novo, não vender o voto, mas de hipótese alguma, nem por tijolo, nem por dentadura, cadeira de rodas, cesta básica, por nada, nunca, jamais, em hipótese alguma. E aí, se houver a persistência, a insistência, ou pelo menos a tentativa que seja, como a pessoa deve fazer? Olha, hoje nós temos todo cidadão, todo eleitor tem uma arma poderosa que é o celular, né? É claro que você pode fazer a denúncia, ser testemunha, arrumar uma outra testemunha, mas nada mais do que a imagem que vale mais que 1000 palavras. Então, discretamente filme, né, essa conduta, porque essa filmagem, claro que pode ser impugnada. Hoje em dia nós temos as deepfakes, né, que nós já falamos anteriormente em outras oportunidades, mas a imagem registrando aquilo ali, mais as testemunhas, certamente vai ser mais fácil, né, a Justiça Eleitoral condenar essas pessoas que infelizmente incidem nesse crime. E é claro que os canais estão aí, você pode acionar qualquer uma das forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Federal, que é competente para, inclusive, analisar os crimes eleitorais, né, nas cidades onde tem Polícia Federal, e Cuiabá tem. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, a Polícia Federal é acionada, o Ministério Público Federal e na própria Justiça Eleitoral nós temos os canais que você já falou, o Pardal, e tem também a ouvidoria, né, que embora seja um canal onde as pessoas ligam mais para tirar dúvidas e fazer reclamações, mas também ela recebe, né, essas demandas e repassa para os órgãos competentes. Se o senhor não tiver de cabeça aí, eu queria que no próximo bloco você dissesse os números aí, por exemplo, da ouvidoria, né, como
É lógico que você sabe das Forças de Segurança, o 190 da Polícia Militar, que é o mais conhecido, e aí é lá uma distribuição para as demais, né, inclusive para a própria Polícia Civil. Mas, assim, na ouvidoria, ou se tem um disque denúncia, alguma coisa assim, se eu tenho de cabeça, se não tiver, eu vou pedir. Eu de cabeça eu não tenho, mas eu passo daqui a pouco. Eu acho que eu tenho no meu celular. Eu vou para o intervalo comercial e aí eu faço questão de dizer, repetir, frisar esses números e esses canais. O Pardal eu tenho aqui, inclusive. Ah, mas se tenho. Eu tenho aqui, que é fácil, eu vou lá na loja de aplicativo, baixei o Pardalzinho, está aqui. Ali tem um leque de opções que você pode fazer com que a denúncia sua chegue até quem deve chegar, né? Quem vai tomar providência. É o aplicativo chamado Pardal, já conhecido de muito tempo já e que funciona. Agora tem outros canais aí, que é o telefônico e a própria ouvidoria, o disque denúncia. É importante você fazer isso também para que a gente tenha um máximo de lisura nesse processo eleitoral aí. O Lorenberg falou muito bem, perguntou muito bem pelo menos, né? Não só quem vende, mas quem compra. Não só quem compra, mas quem vende. Todo mundo que está envolvido nessa falcatrua aí tem responsabilidade, tem que pagar pelo hipotético crime. Cometeu o crime, vai ter que responder por ele. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta no instante só. Bom, eis que estamos de volta aqui, programa Opinião na TV Pantanal. Eustáquio Neto, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, está aqui a postos conosco. Já tivemos o primeiro bloco de muitas informações. Ainda temos muito mais aqui pela frente acerca desse pleito eleitoral de 2024. Antes, porém, vamos aos destaques que estão contidos no www.gazetadigital.com.br. Olha só, membros da bancada federal de Mato Grosso divergem sobre o debate em torno da regulação das emendas impositivas, essa regulação que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Enquanto alguns defendem que as verbas devem ter mais transparência, outros colocam que os recursos são muito bem fiscalizados. Ao GD, Gazeta Digital, o senador Jaime Campos, do União Brasil, defendeu que a prestação de contas sobre as verbas seja, aspas, mais clara. Contudo, enfatizou que o STF não pode invadir os limites do Legislativo. Ele disse o seguinte, ó, eu acho tudo que for para ir mais transparência é louvável. Entretanto, acho que não pode haver intervenção do Supremo Tribunal Federal em assuntos inerentes ao Congresso Nacional, até mesmo porque os poderes são independentes. Nesse caso, eu acredito que eles vão conduzir da melhor forma possível para que os órgãos de controle possam ter uma melhor fiscalização dos recursos transferidos através das emendas orçamentárias, fecha aspas, disse o glorioso Jaime Campos. Olha só, uma outra que é o seguinte, a base do prefeito Emanuel Pinheiro, lá na Câmara, conseguiu uma manobra para reverter uma votação que barrava o regime de urgência do projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial de 6 milhões de reais no orçamento do Fundo Municipal de Saúde. Tudo começou quando o vereador Rodrigo de Arruda Issá, do PSDB, que presidia a sessão desta terça-feira, dia 20, acabou votando no pedido de urgência do projeto. Contudo, o regimento interno do Legislativo da capital impede o presidente de votar. Com isso, a votação terminou em 11 votos contrários a 10.
Assim, o projeto de lei deveria seguir o trâmite normal, porém, Rodrigo de Arruda e Sá decidiu cancelar a votação e iniciar outra, fato que a base decidiu pressionar e conseguiu 14 votos a 8, que levaria a votação do projeto para ocorrer em segunda votação. Dá um clique aí, rapaz, olha só, essa questão aí é um dos assuntos um dos que estão em destaque, não é? No GD, que é o Gazeta Digital, você pode saber exatamente o que anda rolando também por lá e em outros cantos, na parte de política, polícia, a parte das eleições também, né? Economia, enfim, www.gazetadigital.com.br. Aliás, falar em Gazeta, como vocês já conhecem, né, o Grupo Gazeta preparando aí toda uma cobertura daquelas assim, que você conhece, né, avassaladora do ponto de vista do profissionalismo. Teremos aí debates, obviamente, você conhece o debate da Gazeta, né, debate com os candidatos a prefeito, Cuiabá, Várzea Grande, rodadas de entrevista. A propósito, segunda-feira, né, Lorenberg? Segunda-feira teremos aqui no programa Opinião, teremos aí a abertura de mais uma rodada. Dessa vez, a rodada com os candidatos, fizemos com os pré-candidatos aqui, não é? E na segunda-feira faremos aí, abriremos com Botelho. Com Botelho, deputado, Eduardo Botelho. O candidato Botelho, do União Brasil, será o primeiro na segunda-feira, dia 26. Ele vai ser o primeiro dessa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Aí depois, daqui a pouquinho eu vou passar exatamente, né? Depois vem E o Lúdio, Cabral, depois o Kennedy e e o aí Abílio. vem o Abílio. Parece que o Abílio está querendo trocar essas datas. E daqui a pouquinho eu trago mais detalhes, lembrando que depois dessa rodada, semana que vem, nós abriremos uma outra, na outra semana, com os candidatos a prefeito de Várzea Grande. Mesmo jeito, mesmo tempo para um, tempo para outro, mesmo, enfim, tudo certinho, com o objetivo de ajudar você a ter noção mais exata daqueles que estão postulando aí, que estão tentando o cargo de prefeito e também de vereadores. No caso aqui, debate com os candidatos a prefeito de Cuiabá. O que eu faço agora? Vou seguir aqui, rapaz, nós estamos recebendo aqui hoje a proposta de eleições, né? Doutor Eustáquio Neto, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral. Lorenberg, me permita, só antes que eu perca o fio da meada, doutor, eu queria a sua avaliação e também a informação quanto ao caso do doutor juiz da propaganda, até então juiz da propaganda, o doutor Haddad, Jamilson Haddad. Ele não está mais, houve essa polêmica aí, e eu queria que o senhor dissesse qual que é a sua avaliação sobre essa saída dele do processo, a quem critique, a quem defenda. Eu já sei que o senhor andou se manifestando também, não é, a respeito. Queria que o senhor tornasse essa manifestação pública ao nosso telespectador. Bom, já que o programa aqui é opinião, né, eu vou dar minha opinião em relação a essa polêmica e inicio dizendo que eu conheço o Dr. Jamilson Haddad há, no mínimo, 15 anos, né, e conheço não só o ser humano, mas o juiz, né, o magistrado Jamilson Haddad. E eu não tenho dúvidas de que ele sempre foi um juiz totalmente técnico e imparcial. Então, existe aí essa polêmica de que se ele estaria sendo imparcial em suas decisões na frente da primeira zona eleitoral. Eu acredito que sim, mas fato é que uma empresa em que ele ministra palestra, uma associação, na verdade, Associação Mato Grossense de Cultura, teria sido contratada, né, foi de fato contratada pela Assembleia para fazer uma série de palestras com vários outros palestrantes, dentre os quais o Dr. Jamilson Haddad, que tem muita propriedade, inclusive, para falar sobre o tema que lhe foi proposto, que é a violência contra a mulher, né, a justiça restaurativa. E aí ele acabou se envolvendo agora nesse imbróglio porque um assessor de um
um candidato, né, até então pré-candidato, levantou essa situação de que ele estaria, em tese, sendo imparcial em favor do presidente da Assembleia, simplesmente porque essa associação em que ele foi ali contratado para fazer as palestras fora contratada pela Assembleia. Eu acho que ele poderia até ter insistido em permanecer, porque o juiz, quando ele é provocado numa situação de impedimento ou suspeição, ele deve se manifestar, né? E a questão seria levada, obviamente, para o TRE, mas o Dr. Jamilson, num ato aí de precaução, né, acabou aí também por uma situação inusitada do ex-sogro, parece que não tem ex-sogro, né, o sogro, o pai da ex-mulher está advogando por um determinado partido, ele acabou por cautela, né, decidindo pedir o afastamento das funções eleitorais, mas quero aqui dizer com propriedade que em 15 anos, né, o juiz Jamilson Haddad, que eu conheço, que todos conhecem, é um juiz íntegro e imparcial. Então, minha solidariedade aí a ele, né, eu espero que logo, logo ele nem se lembre mais desse evento indigesto. Tá certo. Eu vou mandar também um abraço para o doutor Haddad, doutor Jamilson, que aqui nesse programa já veio várias vezes, não é? Sempre com a retidão, sempre com aquilo que lhe é peculiar, não é? Que ele se envolve mesmo. E a gente sabe também da seriedade dele. Eu falei da retidão, da seriedade, da honestidade. Eu acho que ele fez de forma correta, não é? Para não deixar dúvidas, para evitar esse mimimi que tem por aí, né? Nós sabemos da seriedade dele, sabemos também que ele seria uma soma enorme nesse processo, mas é assim mesmo, doutor. Você tem que fazer aquilo que a sua consciência manda, não é? Eu assino embaixo aqui o que disse aqui o doutor. Porque assim, a vida é assim. Aí como tem esse tipo de alegação, a empresa que não tem nada a ver. Mas aí até explicar, aí vira uma burburinho, entra a campanha eleitoral, vira um burburinho, vira uma conversa. E ele é daquele muito certo com as coisas dele, deixou bem claro, o doutor Eustáquio deixou bem claro aqui, e eu assino embaixo porque já percebemos isso, né? Nós não somos bobos também. Eu, por exemplo, para falar um negócio desse aqui, eu pesquiso, converso, leio a respeito, não é? Do trabalho. No caso do doutor Jamilson, é isso que eu estou falando aqui. É o que eu penso também, já que o programa chama-se Opinião. Não é isso? Doutor Emberg, por favor. Você está coberto de razão, Paulo. Eu também sou testemunha de que o juiz Jamilson Haddad, ele agiu corretamente para evitar problemas, e problemas não por conta dele, todos nós sabemos disso, ele preferiu abrir mão da sua colocação, da sua posição dentro da Justiça Eleitoral mato-grossense. Mas, voltando aqui ao nosso tema, tem 3 pontos que eu gostaria muito de ouvi-lo, ainda na mesma esteira dos crimes. E eu estou me referindo muito mais voltado aos candidatos, que são calúnia eleitoral, injúria eleitoral e a divulgação de fatos inverídicos. Até a frase está meio incorreta, né? Porque se é fato, é fato. Ou melhor, mentiras. É muito melhor a frase, fica até melhor. Gostaria muito de ouvir um comentário a respeito desses 3 itens. Bom, é importante diferenciar desde já que a calúnia ou a calúnia eleitoral, por exemplo, ela tem que ter uma finalidade específica, né? Então, diferentemente da vida comum, onde você, numa briga de vizinhos, numa briga no trânsito, no trabalho, enfim, qualquer outro meio social, você calunia, né? Imputa aí falsamente um crime a uma pessoa. No período eleitoral tem que haver esse ingrediente a mais, né? Que é a finalidade eleitoral, que é imputar falsamente um crime a uma pessoa, e aí provavelmente é um candidato, né? Ou um pré-candidato, com o nítido propósito de prejudicá-lo nessa disputa. Então isso aí é uma coisa, infelizmente, muito comum em períodos eleitorais. E é engraçado, professor Lindenberg, Paulo,
que a pessoa muitas vezes, a notícia ou a existência de um processo, de uma investigação, ela existe há 2 anos e a pessoa nunca fala nada, mesmo às vezes sendo uma pessoa que já está na vida pública. Mas, coincidentemente, no período eleitoral, fala e fala. Então, há de se distinguir essas situações e a questão da disseminação de notícias falsas, que é as chamadas fake news, né? Estão muito presentes e, inclusive, por meio da internet, é necessário todos os eleitores, principalmente, ficarem atentos para evitar estar repassando essas informações falsas, porque aí, além da pessoa, a pessoa comete o crime, mas ela acaba sendo beneficiada porque ela consegue disseminar a notícia falsa por um número muito grande de pessoas e o pior, muitas vezes às vésperas da eleição, de modo que mesmo com direito de resposta, quem já não viu direito de resposta que foi dado depois da eleição e aí já perde até o objeto. Então é preciso ter muita cautela, né? Nós já falamos isso aqui em outra entrevista, em não repassar essas notícias falsas antes de averiguar, né, se realmente procede ou não, porque pode não ter volta. Eu tenho que ir para o intervalo comercial já, porque estão falando aqui, doutor, mas eu quero, a propósito da pergunta do Lorenberg, mas principalmente da sua resposta, como é que funciona? Vai ter um plantão ali no TRE nesse ano? Porque, assim, as respostas, como o senhor disse, aí, elas não podem demorar também, porque se demorar, depois perde até a razão de ser e até o tempo da eleição propriamente. Terá ou haverá plantões lá para esse tipo de situação, e qual que é a dinâmica? Eu sei que cada caso é um caso, mas qual que é a tempo-resposta assim, programado mais ou menos? Bom, primeiro é necessário explicar que a eleição municipal ela fica a critério dos juízes eleitorais, né? Os juízes titulares das zonas eleitorais. Então, na capital, nós temos mais de um, né? E um fica responsável por essa questão da propaganda. Nas comarcas, nas zonas eleitorais, onde só tem um único juiz, ele faz tudo. E aí são chegadas as demandas, geralmente pelos advogados dos candidatos ou partidos, e aí, em tempo mais do que recorde, analisa-se a situação, há um pedido de retirada, por exemplo, de uma determinada matéria ou publicação de um site ou de uma rede social, e o tempo para se defender, responder, é tudo muito rápido. E, dada essa decisão, inicialmente uma decisão liminar, né, provisória, se a parte não concorda, um lado não concorda, aí entra-se com um recurso no Tribunal Regional Eleitoral, que é responsável por analisar os recursos de todas as zonas eleitorais do estado de Mato Grosso. E tem que ser muito rápido. Nas comarcas, os juízes já estão de plantão, onde só tem um juiz eleitoral, já está de plantão o tempo todo, né? É realmente um fardo bem pesado. E aqui na capital, os juízes membros, né, dos quais eu faço parte, existe uma escala de plantão. Inclusive, eu vou estar dia 7 de setembro, 7 e 8 de setembro, no plantão do Tribunal Regional Eleitoral para analisar quaisquer recursos que cheguem, né? E tem que ser rápido. Escolheu ser juiz, não podia ser jornalista, também teria que trabalhar, se fosse jornalista, né, em pleno 7 de setembro, né? Mas é isso aí, eu acho que é um sacerdócio o trabalho que vocês fazem, admiro muito, viu, porque depende muito dessa lisura, desse trabalho. A lisura depende desse trabalho, da seriedade desse trabalho, então eu parabenizo a nossa Justiça Eleitoral, porque ela faz com pouco recurso, inclusive, que eu sei que recurso é minguado, não é? Aumentou um pouquinho, aumentaram as demandas, né? Vamos para o intervalo comercial e já, só que aí no último bloco do programa aqui, nós vamos ter que correr, porque tem um turbilhão de assuntos aqui, vai ser um tipo de bate-bola aqui, para a gente dar uma pincelada, pelo menos nos principais. A opinião dá um tempo e volta já. Pois bem, meus caros, estamos de volta aqui com o programa Opinião. O doutor estava falando aqui teve um grande concurso nacional agora domingo, eu vi dizer que tem, já saiu o gabarito
está no site do Ministério da Gestão. É só dar um clique aí no Google, ali tem tudo sobre o resultado. Você que fez, eu sei que muita gente aqui do Mato Grosso, do estado de Mato Grosso fez, no país inteiro fez. Então é só acessar no site lá do Ministério da Gestão, tem um nome antes, né? Mas no site oficial do governo mesmo, ali tem as informações e elas estão por tempo determinado. Daqui a pouquinho eles vão tirar já, porque lá é rotativo, assim, né? Então corre lá, você que está a fim de saber como é que se saiu no concurso, já estava vendo agora há pouco no jornal da Rede TV essa informação, então você já vai lá e dá um clique para saber. Estamos de volta aqui com o Eustáquio Neto, ministro. Por enquanto, eu só estou fazendo uma espécie de... Eu estou achando que daqui a pouco ele vai virar ministro, mas por enquanto ainda é juiz membro do nosso Tribunal Regional Eleitoral, doutor Eustáquio Neto. Tem uma pergunta aqui, a nossa Caroline, nossa produtora, a mãe do Murilo, ela deixou uma pergunta aqui para mim, que é o seguinte aqui, ó. Mesmo com a campanha liberada, desde dia foi sexta-feira, né? Nas vésperas das eleições, nem tudo é permitido. Quais as principais regras nesse período, o que é permitido lá na rua e também na internet? O que é permitido, o que é proibido? Tem as limitações? Alguns exemplos só. Bom, vamos lá. Você falava sobre a questão das mensagens, né? Pela internet, além de ser terminantemente proibido o uso de qualquer deepfake, que é a manipulação de vídeos e áudios, né? Essa, seja para ajudar um candidato, ela é proibida. Pela internet, quando houver uso da inteligência artificial, tem que estar essa marca d'água ou uma legenda ostensivamente falando ó, que aquele material possui inteligência artificial. É proibido também, Paulo, o uso de robôs para interagir com os eleitores. Não é permitido que um eleitor ligue em algum lugar e, achando que está falando com o próprio candidato ou um apoiador desse candidato, né, que ele fale com um robô. E também é proibido o disparo em massa de mensagens né, via WhatsApp, né? Então, existem várias regras que devem ser seguidas. Pela internet, eu citei esses exemplos. A própria plataforma, ela inibe, né? Eu sei que acho que hoje não se consegue mandar mais do que 5 para 5 contatos, né? Eu acho que essa regra vai ser mantida aí. A gente às vezes tenta mandar, eu não sei exatamente para quantos, mas o próprio sistema, né, vai se modernizando. Então é proibido. E a propaganda eleitoral nas ruas, né, diga-se assim, ela continua com as vedações de antes. Então outdoor é proibido, bandeiras estão liberadas, cartazes, mas dentro de um limite, né, e também não pode, em hipótese alguma, atrapalhar o trânsito. Não é possível, não é permitido fixar qualquer tipo de propaganda em placas, em pontos de ônibus, em lugares públicos. Carro de som. Carro de som é liberado até as 10 da noite, tá? Porém, perto de escolas, hospitais, creches... É vedado. É vedado, né, o uso. Os comícios, eles estão liberados também. Showmício não. Showmício, em hipótese alguma, aliás, só tem uma exceção, né? Quem é professor gosta de falar das exceções. Só existe uma exceção. Se o partido promover uma ação para arrecadar fundos, né? Existe o fundo eleitoral, mas os partidos podem organizar eventos, fazer eventos para arrecadar dinheiro, né, para a campanha, valores para a campanha. Aí ela pode contratar um cantor para que nesse evento cobre-se ingresso, entrada, para que os apoiadores ali paguem. Durante a campanha mesmo pode fazer isso? Pode sim. Olha só, inclusive, a resolução fala que, nesse caso, o cantor pode até expor a sua preferência. Ele pode fazer isso? Pode. Olha só, eu não sabia disso. Mas veja que é um evento... Tem que ser cobrados, né? E os ingressos têm que ser cobrados. E veja que é um evento, eu não diria fechado, mas de certa forma restrito aos apoiadores. Então, se eu sou do partido A e eu estou vendo que o meu caixa está mais ou menos,
eu pego, chamo um cantor famoso aí, né, da preferência aqui de Cuiabá, que os cuiabanos gostam, e esse cantor nós vamos cobrar um ingresso mais caro, o cantor vai vir, vai falar que o candidato é o melhor candidato, o candidato pode também fazer ali propaganda. Essa é a única exceção, professor Lorenberg. Mas é polêmico isso, doutor. Eu não queria nem polemizar, mas já imaginou? Se a moda. Olha só, eu, candidato Paulo Coelho, candidato a prefeito de Miracema do Norte. E aí, o nosso caixa tá fraquinho. Vamos fazer um show aí com Wesley Safadão? Isso. E aí, quanto que tá o show, Wesley Safadão? Tá 150 mil, Paulo Coelho. Então faz o seguinte, Wesley, eu te pago uma quantia a mais aí o ingresso você faz a menos, eu não posso dar de graça, então, em vez de se vocês cobrar R$10, você cobra 3, por exemplo. Posso muito bem colocar isso no contrato. É uma forma que a justiça também, na minha opinião, tinha que dar uma cortada geral mesmo, porque o cara vai tentar burlar isso, ele vai tentar vender facilidade, vender dificuldade para colher facilidade. Então, eu acho que tinha que ter mais rigidez nisso aí, ou não? Inclusive, a Justiça Eleitoral faz uma outra exceção de que os cantores, quando forem eles mesmos candidatos, possam continuar cantando, né? Porque é a profissão deles. Mas essa aí é uma exceção e ficando claro que na prestação de contas, a Justiça Eleitoral vai pegar ele na curva, porque se é um evento para arrecadar fundos, ele tem que contratar, pagar e depois provar o quanto gastou e que teve um superávit ali, né, um lucro. Mas essa é a única exceção. Então, regra geral, não pode showmício de jeito nenhum, né? E as carreatas, as passeatas, elas estão liberadas também, mas desde que o candidato informe com antecedência mínima de 24 horas, não precisa pedir permissão e nem licença, mas tem que pelo menos avisar previamente a Polícia Militar, pelo menos 24 horas antes, né, para que não aconteça de dois candidatos irem no mesmo lugar, numa praça conhecida aqui em Cuiabá, por exemplo, que é tradição, fazer aí carreatas e parar naquela praça ali, exemplo, em frente ao Chopão. Então é necessário isso. Ok, Lorenberg. Mas tem um crime eleitoral que é muito batido, mas ainda que seja batido, não é discutido a contento, a meu juízo. E aí eu gostaria muito de ouvi-lo, que é exatamente a violência política de gênero. O candidato feminino, digamos, hipoteticamente, a candidata feminina não poderá fazer sua campanha em determinada rua, em determinado bairro. Isso é uma violência política de gênero. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Já começa falando também aí dessa cota, da cota também, como é que está sendo esse ano colocada pelos partidos. Vamos lá, do mais grave para o menos grave, né? O mais grave, aliás, sem dúvida... eu queria só pedir para o senhor dar uma corrida aí, que eu tenho 5 minutos para interromper. Sem dúvida, o mais grave é a violência política de gênero, que a justiça evoluiu bastante para trazer essa proteção a mais, não só as mulheres que já possuem mandato, que também são violadas. Nós tivemos um caso aqui, rapidamente, Paulo, no interior, no nosso interior, em Lucas do Rio Verde, se eu não estou enganado, que uma vereadora foi ultrajada por outro vereador na tribuna, que além de xingá-la de alguns nomes que são aí comuns no meio político, capacho do prefeito e tal, falou que ela que lhe faltava testosterona, como se para ser político precisasse desse ingrediente, de testosterona. Então, é um caso que a justiça deu a resposta, né? E falando e deve ser denunciado. E falando da fraude à cota de gênero, um alerta para os partidos, né? Os números estão cravados, 35% das candidaturas registradas na Justiça Eleitoral são de mulheres, então passou um pouquinho dos 30%, isso é muito bom. E os partidos devam respeitar as mulheres, darem condições para que elas façam suas campanhas de forma verdadeira, né? Não só no papel, porque aqueles que insistirem em fraudar, em ter candidaturas laranjas, serão punidos com rigor, e aí eu estou me referindo à cassação de chapas inteiras.
Doutor, eu tenho que encerrar o programa. Eu queria que eu não vou nem perguntar aqui do meu hall de perguntas, mas eu queria que você ficasse à vontade nesses 3 minutos, 2 minutos e meio, para dizer aquilo que nós não dissemos aqui, que o senhor acha importante que aquele que está assistindo ali saiba nesse processo eleitoral. Bom, em 3 minutos eu gostaria apenas de pedir, primeiramente, aos candidatos que procurem fazer campanhas limpas, propositivas, sem se preocupar tanto em atacar os adversários, né? Dando aí, confundindo a cabeça do eleitorado, mas fazer uma campanha mais propositiva, expondo suas ideias, os seus projetos, tá? Que eu tenho certeza que a sociedade e o eleitor vai ganhar mais. E para o eleitor, o meu recado é: fique atento, analise com cuidado os seus candidatos, seja prefeito, seja vereador, faça uma pesquisa ampla para que você possa não votar no afã, não deixe para escolher o seu candidato na véspera da eleição. Eu não sei quem eu vou votar ainda. Não, vá analisando a partir de agora, já começou oficialmente a campanha eleitoral, analise com critérios e seja qual o candidato você escolher, você possa dormir tranquilo e falar: não, eu pesquisei, eu votei com consciência. E lembre-se, o nosso voto ele é inegociável. E não venda seu voto, não é saco de cimento, não é dentadura, não é nada. O que importa é que você vai ter ali representantes durante 4 anos para responder pelas nossas causas, nós, os munícipes aqui. Eu agradeço demais aqui ao Eustáquio Neto. Eu gostaria muito de, ao longo desse processo eleitoral, voltarmos a conversar aqui. Eu sei que é muito corrido, mas vamos organizar, porque só está começando o jogo aí. Então é muito bom trazer mais luz em termos de informação. Esse espaço continua a postos para bem informar. Muito obrigado pela deferência, por atender ao nosso convite. É muito bom esse tipo de bate-papo informativo. Eu fico à disposição. Para mim é uma alegria poder reencontrar o Paulo e também o meu querido professor Lorenberg. Eu fico à disposição. É isso. Portanto, não é? É mais uma contribuição do programa em termos de informação. Absorva bem, fique bem atento a todo tipo de informação, debates. A gente vai estar sempre aqui à disposição para levar até você o melhor da informação, especialmente quanto ao pleito eleitoral de 2024. Lorenberg, até amanhã, né? Até amanhã. O deputado estadual Gilberto Catani será o nosso entrevistado ao vivo amanhã aqui no nosso programa Opinião. Então, até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.